Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Esperemos anden todos bien. En esta oportunidad estamos conectados, vamos a charlar un poco sobre finanzas solidarias y sobre todo sobre el proceso organizativo que se da en el hermano país de Brasil. Allí conocemos desde hace mucho tiempo y hemos intercambiado eh, con los compañeros a través de las CENAES, a través del Foro de Economía Solidaria, y nos interesa conocer mucho el proceso que se está dando allí o que se dio históricamente en los últimos 20 años de la economía solidaria. Para eso estamos en contacto con Roberto Mariño. Roberto Mariño es profesor de la Universidad Nacional de Río Grande del Norte y también fue secretario adjunto de la CENAES, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, segundo de Paul Singer. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, ¿no? Yo Bueno, voy a saludar a todos y todas participantes. Estamos aquí para partilhar nuestras cuestiones. bueno, Roberto, te Yo quiero hacemos la agregar, primera. Marcelo, Ahí está, Oscar. sí, disculpame, quiero agregar además que es una alegría enorme para nosotros volver a reencontrarnos aún por lo menos por este medio con Roberto. Es un gran compañero que estuvo en Argentina varias veces acompañándonos en nuestro proceso de tratar de estructurar un desarrollo de los actores, de la unión de los actores de la economía social y solidaria con el Estado, con las distintas estructuras del Estado presente, cuando estuvimos en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Desarrollo Social. Allí trabajamos con él el tema del mapeamiento, la necesidad del mapeamiento, que ahora ya en Argentina no lo discute nadie, y hay varios mapeamientos que han sido parciales, pero que todos pueden sumar a esa necesidad de contar con información estrecha para poder tomar decisiones y para poder caminar, ¿no? Y nos viene acompañando desde ese proceso y bueno, es un lujo tenerlo aquí con nosotros en esta materia este año que parecía que pintaba, parecía no, pinta tan difícil para todo, inclusive para la cursada de la materia, pero la verdad que nos depara este tipo de alegrías que nos podemos darnos Bueno, y poder aprovechar, lo van a entender perfectamente porque además es un profesor universitario, además es un filósofo y un militante de la economía, de la solidaridad, así que la verdad que una alegría enorme. Bien, Roberto, gracias, entonces muchas gracias. te preguntamos cómo impactó el proceso de construcción de esta otra economía a partir del golpe de Estado brindado al PT y que el PT, que había sido el promotor de muchas de estas políticas, inclusive el establecimiento de las CENAES en Brasil, ¿cómo impactó ese proceso en los procesos organizativos? Buenos días. Eu vou falar em português despacio, melhor que Bien. se puede bien para mim. A economia solidária no Brasil, ela sofre o mesmo desgaste que as outras iniciativas populares e as políticas públicas que dão suporte a essas iniciativas populares. Aqui no Brasil, além da economia solidária, no início do século XXI, nós desenvolvemos várias políticas de inclusão daqueles setores populares que historicamente foram marginalizados, foram excluídos. Os agricultores, as agricultoras familiares, os produtores e as produtoras agroecológicas, as mulheres, os povos e comunidades tradicionais, os pueblos originários, os catadores,
e catadoras de materiais recicláveis, todas as políticas para esta população excluída foram destruídas, foram descontinuadas, não tiveram continuidade. Então, a economia solidária, aqui no Brasil, a partir de 2016, faz parte exatamente, ou é vítima desse processo do que aqui no Brasil nós chamamos de totalitarismo neoliberal, um totalitarismo de mercado, em que a agenda econômica do mercado se sobrepõe, se coloca acima de qualquer outra agenda de direitos. E o que nós tínhamos avançado em várias políticas públicas era exatamente nesse sentido, numa agenda de direito. No caso da economia solidária, o direito ao trabalho associado, o direito a um sistema de finanças solidárias, o direito ao acesso à comercialização, às compras governamentais, o mercado institucional. Então, esta agenda, junto com outras agendas, foram descontinuadas e avançou, houve um avanço de las políticas neoliberales radicales, com a privatização, com um ajuste fiscal muito grave, muito profundo em las contas públicas. E, em consequência disso, nós tivemos também o desmonte da institucionalidade que havia sido conquistada. La SENAS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, em um primeiro momento, foi cambiada para uma subsecretaria, pero sem recursos, sem pessoas, toda a equipe foi destituída e também as políticas todas foram descontinuadas, não se teve mais apoio. Terceiro, uma consequência desse processo foi uma degeneração das políticas. A economia solidária passou a ser manipulada, manuseada para outras finalidades que não a construção de direitos, uma construção emancipatória. Passou a ser uma política, deixou de ser uma política e passou a ser uma ação mitigadora dos efeitos das políticas neoliberais. Uma ajudazinha para os mais pobres, etc. E esta situação se agravou a partir de 2018, com as eleições de atual mandatário de Bolsonaro, com um avanço neoconservador muito grande, em que tudo que se trata de direitos humanos, direitos sociais, é tratado como coisa de comunista, não entende nada de comunismo, mas é tratado como se fosse o diabo. Então, há uma perseguição clara a todas as pessoas, a los movimentos populares, los movimentos sociais são criminalizados e tratados como terroristas, porque não se pode lutar por direitos e se tudo o que se faz que não seja armamento, a família, tudo isto tem que ser combatido na sociedade
porque são os inimigos do Brasil. É muito grave esta situação de fascismo em Brasil. Então, houve um desmonte. Se terminou com a Subsecretaria de Economia Solidária, se criou um departamento muito chico, muito pequeno, em uma Secretaria de Inclusão Produtiva Urbana, que não faz nada, e há 10 dias que se transformou esse departamento numa coordenação. Então, não tinha recursos, não tinha pessoas, não tinha... Se cerrou a política pública em âmbito nacional. Pero não fiquemos desesperados, porque a economia solidária é uma construção da sociedade. Não é uma construção do Estado. E graças a isto, não se destrói a economia solidária em Brasil. Porque a sociedade as pessoas, as organizações e movimentos querem a economia solidária, então não se destrói assim. Não podemos mais contar com o governo federal. E, ao contrário, temos que temê-lo, porque pode piorar mais ainda a situação. Pero a economia solidária foi muito inteligente em Brasil e passou a dialogar, creio que como vocês em Argentina durante o último governo, passou a dialogar com os governos estaduais e municipais, com os alcaldes que tinham uma perspectiva democrática popular, com os governadores e governadoras, também com os governos estaduais, e se manteve, e há avanços em muitos lugares no Brasil, com as políticas públicas, estaduais e municipais de apoio à economia solidária, à agricultura familiar, às mulheres, à agroecologia, aos catadores e catadoras. Então, é muito importante porque houve uma resistência local. Há uma resistência local. Bien. Terceiro, há muitas iniciativas em andamento ainda de los empreendimentos. Há muita resistência. Pero, e concluindo esta questão, há um desgaste, uma fragilização do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Porque é um fórum muito grande. O Brasil é um país muito grande, as distâncias são muito grandes, então não é fácil manter um movimento nacional. E também já haviam fragilidades, enfim. Temos novas organizações nacionais, temos hoje a Unicopas. Unicopas é União das Cooperativas Solidárias, que é uma alternativa à organização das cooperativas do Brasil, de um campo mais popular, democrático, que se organiza na Unicopas, que junta uma grande organização dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, que se chama Unicatadores, a Unicafes, que é da agricultura familiar, a Unisol Brasil, de vários segmentos, e a Concrab, que é da luta pela terra, do movimento dos trabalhadores sem terra. Então, temos um campo ainda resistente, temos diálogos no Congresso Nacional e estamos lutando bastante. E, finalmente, o campo de finança solidária, para que vocês possam ter uma ideia. Nestes dias, tem um encontro nacional da rede de bancos comunitários, como aqui, assim, por lá internet.
um sistema web que os bancos de todo o Brasil estão discutindo como se fortalecer. Espero que é um pouco isso. Só gostaria de dizer que não é só o Brasil. Já tenho estudado alguns países de América Latina, estudei um pouquinho, incluso a Argentina, em último governo, e também houve um desmonte, ou seja, em Equador, Peru, Bolívia, houve um desmonte destas políticas públicas de inclusão e um avanço das políticas neoliberais com um processo de reprimarização da economia, de volta à economia primária com muita força, pressionando os pueblos e originários, as comunidades tradicionais, e com um aumento grave da pobreza e em contrapartida da concentração de renda. Creio que Bien, Oscar, tenés que habilitar el micrófono, por favor. Lo había apagado para que no haya ruidos. Tengo la tentación, Roberto, de preguntarte lo siguiente en este punto. Nosotros estamos en un momento político interesante porque el campo popular y nacional recuperó en las elecciones del año pasado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que concentra la mayor cantidad de habitantes y que genera la mayor cantidad de riqueza y que resulta muy importante en términos políticos y de toda naturaleza. Y por supuesto, también recuperamos el gobierno nacional. En las esferas tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial se han colocado compañeros y compañeras que tienen muy claro y visualizan muy claramente a los actores de la economía popular y solidaria y ese proceso organizativo de generación de federaciones y confederaciones y la unión del campo de los trabajadores excluidos, ¿no? Los trabajadores de la economía popular que se encuentran fuertemente con todo el andamiaje, con toda la historia de la economía de la solidaridad, en cooperativas, en mutuales, en asociaciones de productores, en instituciones de microcrédito y de microfinanzas. Bueno, todo eso nos permite pensar que cuando la pandemia nos deje volver a circular, volver a recuperar una cierta normalidad que seguramente va a ser una normalidad distinta a la normalidad que teníamos, para los que somos soñadores pensamos que hasta en algún punto puede ser mejor en cuanto a cómo calibremos los vínculos humanos y cómo eso lo traslademos, lo transformemos en recurso estratégico, ¿no? Que es un poco, está en el ADN de la economía, de esta otra economía, de la economía de la solidaridad, es decir, el ser humano en su vínculo con la naturaleza, o con el medio ambiente, puesto en el centro y no puesto la especulación o las ansias de maximizar las ganancias y todo esto que siempre hemos charlado y hemos discutido. Así que estamos como muy expectantes a cuando podamos salir a la cancha. Sin embargo, y por la experiencia de Brasil y por tu experiencia tan en el interior del corazón de lo que fue la estructuración de la economía de la solidaridad, de la economía solidaria en Brasil, ¿cuáles han sido los factores importantes que resultaron imprescindibles para, en esta crisis que vos nos comentabas, que es política, que es económica y que es también de salud, siga habiendo ámbitos de resistencia, como bien decías? Me parece que uno de los códigos es esa profundización de la vinculación con los estados, que nosotros le llamamos gobernaciones, y también con los municipios, o con las, ustedes le llaman prefecturas. Bueno, ahí hay una clave, pero ¿cuál podrían ser para vos un par de claves que den cuenta de la posible existencia cuando en nuestros procesos en América Latina tenemos esas idas y venidas y esas recuperaciones de los gobiernos neoliberales que nos tratan de imponer, entonces de cobrarse todos los avances que hayamos podido tener durante nuestros gobiernos populares, digamos, ¿no? Porque esta es una constante que se ha dado, como bien decías vos,
en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, bueno, en Venezuela siguen resistiendo, en nuestra Argentina los 4 años del gobierno anterior, en Brasil en este momento. ¿Cuáles podrían ser las claves que vos identificás que le permitió al movimiento de la economía solidaria de Brasil seguir en pie, seguir en lucha, seguir dando esa batalla y pensarse para a futuro? Bueno, la cuestión fundamental es el fortalecimiento de las organizaciones locales de economía solidaria, los emprendimientos y las redes. Esto para nosotros es el principal aprendizado. Se estas organizaciones no tienen autonomía, estábamos muertos ahora. Para nuestra sorte, fueron muitas redes criadas, muitas organizações apoiadas, e agora estas organizações resistem na sociedade e podem dialogar com os governos e construir alternativas locais. Então, o caminho da economia solidária tem que ser a autogestão, a construção de autonomias locais. Isto é fundamental para todos. Pero sabemos que não é fácil porque a crise econômica é um fator fundamental em Brasil desde 2015. Então, aí também este aspecto de não ter novos investimentos, inversiones em estes empreendimentos, e eles têm que trabalhar mais e se dedicar mais para viabilizar suas atividades. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator, o segundo aspecto que fortalece a resistência é o relacionado ao contato direto com a sociedade, a comunicação com a sociedade. Porque a agricultura familiar tem que convencer a sociedade que a agroecologia é mais querida, é melhor que o agronegócio com agrotóxicos. O Brasil é campeão mundial de consumo de agrotóxicos. Todos nós aqui consumimos uma quantidade enorme de agrotóxicos nos alimentos. Então, se convencer a sociedade dos riscos, dos danos dos agrotóxicos, da agroecologia é fundamental. As mulheres artesanas, costureiras, também tentam utilizar mecanismos de comunicação, de contato direto com os consumidores e consumidoras. Continuam as feiras, muitas feiras de economia solidária, muitos espaços de comercialização que foram construídos, que foram implantados, continuam funcionando. Os catadores e catadoras, cartoneiros, não? Cartoneiros? Cartoneiros. Os cartoneiros, recicladores continuam tentando mostrar para a população que a coleta seletiva, que a triagem, que a diminuição de consumo, o reuso é melhor que a incineração, que é a queima do material, né? Então, esse é um segundo fator importante. Terceiro, a retomada do contato com as organizações internacionais. O Brasil foi uma referência importante internacional em quase 2 décadas desse século XXI, que agora as organizações populares precisam de apoio para que não se percam. Então, contatos em América Latina, em Europa, também têm sido muito importantes
embora o mundo todo esteja numa crise muito difícil, porque a crise de capital é anterior à pandemia. Não se pode acreditar a pandemia, a crise do mundo do capital, né? Então, é importante esse contato. E, então, são esses aspectos que temos aprendido aqui. Buscar contatos e lutar por políticas públicas em âmbito local. Segundo, fortalecer as organizações da economia solidária, redes e empreendimentos, né? Terceiro, tentar estabelecer uma relação direta com consumidores, sejam institucionais, sejam consumidores pessoas físicas. E quarto, tentar fortalecer as alianças para além do Brasil. Isso que tem sido um fator de resistência, de resiliência da economia solidária, né? A pandemia, a crise sanitária terminou sendo um fator que, apesar da tristeza, das mortes, é um fator que tem nos ensinado 3 coisas básicas. A primeira é a importância desses mecanismos aqui de comunicação, como estamos agora fazendo. São muitas reuniões, muitas discussões, né, lives, e isso aproxima, reanima as pessoas. Isso mostra a importância de que não precisa ser tudo presencial. Presencial é muito bom, queria abraçar vocês agora, queria tomar chimarrão com o Oscar e com o Masvela, mas não dá. Mas isso é importante. Segundo, eu creio que eu nunca vi tanta solidariedade num momento de crise como esse. O que o movimento dos trabalhadores sem terra fez é algo impressionante. Num governo fascista, um neoconservadorismo na sociedade muito forte e praticamente a morte da política de reforma agrária decretada pelo Estado, o movimento dos sem terra resiste hoje com práticas de solidariedade, mostrando à sociedade que os assentamentos rurais produzem. E agora, durante a pandemia, eles distribuíram milhares de toneladas de alimentos para os mais pobres nas periferias das cidades. E mostraram isso, olha, é possível outra economia. A economia não tem que ser aquela que aproveita a pandemia para explorar as pessoas, aumentar os preços dos produtos e explorar mais as pessoas. A economia pode ser essa. Nós produzimos e temos tanto, temos uma abundância que entregamos às pessoas mais pobres, de graça. Aqui no Rio Grande do Norte, onde eu moro, aqui na minha província, nós criamos a Rede Máscara, uma rede de mulheres costureiras que costuram, produzem máscaras. Barbijos. 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 Sim. E metade do que elas produzem, com o apoio do governo do Estado, entregam para o governo distribuir às pessoas mais pobres de las periferias, para que se protejam. A outra metade elas podem vender, podem comercializar e ganhar algum dinheiro. Ayer eu comprei 50 máscaras para deixar na casa de minha madre a estas mulheres. Então, muitas produzem e distribuem com a população. Terceiro, nesta pandemia se passou a valorizar mais as compras governamentais da agricultura familiar. Aqui no Rio Grande do Norte, no meu estado, todos os alunos das escolas públicas receberam uma cesta de alimentos, já que não estavam indo à classe, na escola, e não tinham a merenda, a refeições na escola. Então, o governo entregou uma cesta de alimentos para cada aluno e
parte desses alimentos da agricultura familiar. O governo comprou da agricultura familiar. Então, agora estamos discutindo para que o governo compre lençóis e roupas e coisas para hospital, de uso hospitalar, dessas mulheres costureiras. Então, essa luta continua. Bien. Entonces, Roberto, en esta construcción de la otra economía, podemos creer que la pospandemia nos va a dar una oportunidad, ¿no? Seguir tejiendo estos lazos de solidaridad desde la economía, ¿no? Entonces, de construir otro sistema, pero dialogando también con el sistema implantado, el sistema capitalista tradicional, transaccional, no como un subsistema, ¿no? Se quedó sin micrófono, Roberto, te quedaste sin micrófono. Bueno, mientras esperamos... ¿Cuánto tiempo ainda tem? Tenemos 5 minutos más. 5 minutos, sí. Bueno, yo creo que hay duas lecturas muy distintas. Una que diz que tudo vai cambiar depois da pandemia. E outra que diz que não vai cambiar nada, né? Tudo continuará. Não, nenhuma dessas duas, né? Haverão mudanças. As pessoas poderão compreender a importância do Estado. Não se pode enfrentar situações graves de crise sem que o Estado esteja preparado. Então, nisso, o neoliberalismo perderá um pouco de força nesse sentido. Outro é que tem determinados momentos na vida para a humanidade de que a solidariedade é a tábua de salvação, é o fator de salvação. As pessoas precisam ser mais solidárias, ajudar mutuamente para que possam resistir. São mudanças políticas e culturais de mentalidade que eu creio que poderão levar a compreensões diferentes. Porém, por outro lado, o que nós temos visto também no mundo é que, se o Estado é importante, você corre um risco muito grande de cair no extremo de redução de direitos, de determinados direitos, inclusive civis, em nome do Estado. E isso é perigoso, porque isso pode levar a uma perspectiva totalitária e fascista que não nos interessa. Então, tem que equilibrar um pouco isso, né? A economia solidária, ela poderia ensinar à humanidade 3 coisas fundamentais. A primeira é essa da solidariedade, esses exemplos que eu dei anteriormente. A segunda é de que nós teremos um desemprego muito grande. Aqui no Brasil, hoje nós temos 14 milhões de desempregados. Quando nós consideramos desempregados, aqueles que não procuram mais empregos, chamamos aqui desalentados, já perderam a esperança de procurar emprego, não procuram mais emprego. Os subocupados, isso dá quase 50 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, a economia solidária pode ser um fator de dinamização nas economias locais, sobretudo, para que essas pessoas possam ter uma oportunidade de trabalho e de obtenção de renda por meio do trabalho. Isso é um segundo fator que pode impulsionar a economia solidária na pós-pandemia e que a economia solidária pode ensinar ao mundo, às pessoas, de que isso é possível. O terceiro fator é na relação com a natureza, como vocês bem disseram. A produção sustentável, a não pressão sobre a natureza que poderá provocar outras pandemias e inclusive outros, né, fatores relacionados às mudanças climáticas. Enfim, é possível fazer
uma produção sustentável, uma economia sustentável, o trato das basuras, do lixo, né? A partir da redução, da coleta, da reciclagem, é outra contribuição que a economia solidária pode estar mostrando para o mundo nessa pós-pandemia. Mas veja bem, nada disso é natural, nada disso está determinado que vai acontecer. Eu tenho dito aqui no Brasil o tempo todo, apesar dessas ideias, dessas conjecturas, não é? Não sei como se traduz conjecturas, não? Ou é construído, ou nós assumimos o papel de sujeitos da construção, do resgate desses valores, dos princípios, do que é o trabalho, o que é a vida, o que é o bem viver, né? Ou como nós podemos viver. O capital, ele não tem a oferecer à humanidade nada melhor. A crise do capital é uma crise profunda. Durante a pandemia, no Brasil, aumentou a concentração da renda. Os bancos aumentaram seus lucros. Então, isso não serve para a humanidade. Isso tem que ser mostrado, tem que ser construído, tem que ser combatido. Finalmente, no caso brasileiro, e também creio que na Bolívia, no Equador, no Chile, na Colômbia, no Uruguai tem que se retomar. Nós temos que enfrentar o fascismo, nós temos que enfrentar o neoconservadorismo na sociedade, temos que enfrentar o fascismo. Não há como a economia solidária ficar isolada e não entender de que para a humanidade esse momento crucial exige que se tenha lado, que se tome posições políticas para combater o avanço do fascismo, que seria pior do que qualquer pandemia. Creio que o Chile é um grande exemplo para nós hoje, nesse sentido. A Bolívia começa a retomar. Vocês, na Argentina, conseguiram, com a inteligência política eleitoral, reconquistar o governo nacional, o governo de Buenos Aires, e manter governos importantes como o de São Martín, né? Então, creio que temos só isso para fazer, essas tarefas pequenas em todo o mundo, e a economia solidária dá a sua contribuição. Bien. Estamos terminando entonces la entrevista. Oscar, estás sin micrófono si querés hacer un saludo o alguna pequeña reflexión final. Sí, necesito decir que más allá de la importancia que tiene esto, escucharlo a Roberto concretamente para nuestra materia, para nuestra tecnicatura, para nuestra especialización en la Universidad Nacional de Quilmes, esto es una recarga de energía enorme para nosotros, para todos, para cada uno de nosotros. Me quedo, cada palabra, me parece cada concepto, por sencillos, por claros, por contundentes, pueden ser lo que alimenten nuestras agendas de todos estos días, pero me quedo sobre todo con que la posibilidad que nos da la pandemia de subrayar la importancia y la bondad de la solidaridad, de la posibilidad de la generación de empleo, de generación de ingresos para cada una de nuestras trabajadoras, trabajadores, para nuestras familias, y el respeto por la naturaleza, por lo que le estamos haciendo a este bien tan preciado que lo hemos heredado gratuitamente y se lo tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo que lo fundamental que subrayaría es esta cuestión de que eso no va a ocurrir mágicamente, que hay que hacerlo. Y entonces hay que tomar una determinación de ser sujetos de esa transformación, que además le incorpora esto último que agrega Roberto de la lucha, que es un problema, es un tema es una crisis de valores, porque los valores que están en juego son los de la democracia, son los de vivir en libertad, y el enemigo es el fascismo, y el enemigo es este totalitarismo en el que nos puede, al que estábamos yendo
y que la pandemia nos puso con mucha fuerza blanco sobre negro, ¿no? Así que una enorme alegría verte y escucharte, Roberto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Nuevamente estás sin micrófono, ahí eso. Bueno, mil gracias por la generosidad de siempre, y brindar los conocimientos, las pesquisas, o sea, las búsquedas, las investigaciones que están haciendo, brindarnos para todos, que son ese faro. Y estamos hablando de Brasil y no podemos dejar de recordar que también alguien que hizo algunos trabajos contigo y compartió mucho, recordar a nuestro amigo y compañero Adhemar Bertucci, además del maestro Paul Singer, ¿no? Claro. Gracias, Roberto. Un agradecimiento enorme. Muchas gracias, es muy bueno encontrarlos y estamos a disposición para hacer esos diálogos y tenemos muchas saudades de ustedes todos, de Marcelo, de Oscar, de María y de todos los compañeros y compañeras de Argentina. Muchas cosas para ustedes y van en frente porque ahora precisamos que a Argentina esté fuerte para que possa ser una grande referencia para todos nosotros. Un abrazo enorme, muchas gracias. Obrigado.